Então, eu não quero investir em tráfego, eu não quero aparecer e eu não quero investir em time comercial. Mas eu quero fazer dar certo. É o que acontece. Eu mesmo comecei a fazer o meu tráfego. Eu estudei um pouco, vídeos no YouTube, às vezes conteúdos seus também me ensinaram bastante. E fui fazendo, vi um determinado retorno, aumentava. Uma das coisas que eu costumo falar, eu falo até como um modo de brincadeira, que eu sei fazer tráfego. Mágica ainda não aprendi a fazer. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. E nesse episódio eu tenho certeza que nunca ninguém gravou um podcast assim. Colocou um médico numa sala, um dono de agência de publicidade na mesma sala para a gente falar quais são as melhores práticas para se manter uma parceria de sucesso nessa área. Então, tenho dois convidados aqui, Dr. Geraldo Augusto, um nutrólogo que faz aqui em Belo Horizonte, faz um belo trabalho e já tem um consultório que a gente pode dizer de sucesso. E temos aqui João Arruba, meu sócio na agência aceleradora de marketing médico, que não é uma agência convencional, é uma aceleradora focada em tráfego. E nós vamos conversar muito sobre as melhores práticas para manter essa parceria, erros e acertos que médicos cometem na hora de contratar agência. Afinal, quantas agências você já não contratou e não vai contratar? Porque eu sempre falo, agência é o casamento que termina mais rápido desse mundo. Agora, nesse curto espaço de tempo, nós precisamos fazer muito amor, nós precisamos fazer acontecer. E como é que a gente faz? Erros e acertos, é o que a gente vai conversar. E aí eu vou pedir já para o Dr. Geraldo se apresentar aqui para a gente, o Dr. Geraldo Augusto. E, Geraldo, antes de começar a gente falar de agência, vamos trazer uma luz para eles também. Muita gente está com dificuldade de fazer o consultório crescer. O Geraldo, em pouco tempo, fez o consultório dele crescer. Enquanto muitos de vocês estão com dificuldade de atrair os primeiros pacientes ou de chegar nos 6 dígitos, o Geraldo está mais próximo de 8 dígitos mês do que de 7. Ou seja, a gente está falando de múltiplos 7 dígitos num consultório, o que não é fácil chegar. A gente precisa de ter time, estrutura, ter muita coisa. Só que, Geraldo, por que teu colega não consegue chegar longe no consultório dele e você conseguiu? Traga pra gente, na câmera 1, o porquê que isso acontece. Muito bom, Vitor. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o Dr. Geraldo Augusto, eu sou médico, atuo na área da nutrologia e hoje o meu grande foco são pacientes que buscam emagrecimento e bem-estar, reposição hormonal, reposição de vitaminas e minerais. E acredito que um dos grandes motivos para o crescimento é uma coisa que você fala muito, que é estar no jogo, é estar disposto a fazer o que é necessário em relação à rede social, principalmente o Instagram. Encarar aquilo como realmente um trabalho, ter uma rotina de postagens, de stories, de reels, e associado a isso ter também a coragem para poder investir em tráfego. Eu acho que muitos colegas têm receio de fazer esse investimento, de aumentar o investimento quando necessário, e se você associa uma rotina de presença no Instagram com uma boa agência de tráfego e está disposto a investir, o crescimento ele vai vir com o tempo, isso é inevitável. Maravilha. Se você prestou muita atenção como ele começou essa fala, você precisa estar no jogo. E, gente, não tem nada que faça um médico crescer mais do que o médico que está no jogo. E estar no jogo significa o quê? Doutor, eu preciso que você grave novos criativos. Doutor, eu preciso que você faça reels. Doutor, eu preciso que você escale o seu investimento. Doutor, eu preciso que você contrate novas pessoas para o time comercial, porque aquela única secretária não está dando conta. E é aí que a gente fala sempre, né? A cabeça do médico autônomo versus a cabeça do médico investidor. Ambos abrem um consultório. Só que a maioria abre um consultório continuando com a cabeça de autônomo. O que é a cabeça de autônomo? Eu preciso rentabilizar o máximo meu consultório e colocar esse dinheiro no meu bolso. Então, vou contratar pouca gente, vou investir pouco, e aí aquele lucrinho que dá eu vou colocar no bolso. O investidor não. Eu preciso investir muito no negócio, que aí depois o negócio cresce. E você precisa estar no jogo. Quantos de vocês, quando a tua agência pede para você gravar novos criativos, você num primeiro fica contando história, fica reclamando que tá chovendo, ou que tá muito sol, ou que teu cabelo tá assim, 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 ao invés de ir lá e fazer o que precisa ser feito. Tá no jogo significa fazer o que precisa ser feito. Essa é a primeira característica de médico de sucesso. Que bom que tão jovem, você já entendeu que Instagram, criativo, gravação faz parte do trabalho e não o contrário. É o trabalho. Ele é uma parte do trabalho. O trabalho não é só ficar dentro do consultório. Muito bom. Se apresenta agora pra gente. João Arruba, conta o porquê que você tá aqui e a primeira característica que você nota naqueles clientes da aceleradora que dão certo versus aqueles que não dão certo. Quando eu digo dar certo, gente, consegue ter lucro financeiro, consegue ter faturamento. Perfeito. Bom, eu sou João Arruba, né? Sou sócio do Vitor na GMC Aceleradora de Marketing Médico. Sou especialista em estratégias digitais, dados, análise de dados e tráfego, né?
Hoje nós temos poucos clientes na aceleradora. E o que eu vejo de diferencial desses poucos clientes e bons clientes que geram resultado, Vitor? Eles realmente põem a cara a tapa, no modo de dizer assim, bem simples. Eles jogam o jogo como tem que ser jogado. Eles estão dispostos a encarar e as redes sociais, encarar sua timidez, encarar sua vergonha e estar à frente e educar a sua audiência. O que eu vejo que esses médicos de sucesso têm, como o Dr. Geraldo, é uma educação da sua audiência. Quando ele educa a audiência, quando ele transmite esse conhecimento para a audiência, naturalmente a audiência gera reciprocidade com ele, gerou autoridade para ele, confiança para que possa se fazer o agendamento e ter esses resultados que eles têm hoje. É isso, para mim, hoje é o diferencial dos médicos que estão tendo o resultado. Maravilha. Como você disse, olha, nós estamos agora com poucos e bons médicos na aceleradora. Então vamos fazer aqui uma composição do porquê que chegamos nisso. Nós, há um ano, abrimos esse projeto aceleradora. Eu falei, Rubia, já indiquei muita agência para médico e eu quero ter uma agência presente nossa para a gente cruzar os dados. A gente já entende o que eles precisam fazer para acelerar. No começo a gente teve muito cliente, 40, 50 clientes. Aconteceu que a maioria desses clientes, eles não tinham um perfil de médico empresário e principalmente de médico investidor. Eram aqueles que queriam investir R$1.000, R$2.000 em tráfego e achar que é mágica. Exato. Mas principalmente não queriam investir em time comercial, então tinha aquela secretária que faz tudo, e também não queriam aparecer. Então eu não quero investir em tráfego, eu não quero aparecer e eu não quero investir em time comercial, mas eu quero fazer dar certo. É o que acontece. Uma das coisas que eu costumo falar, eu falo até como um modo de brincadeira, é que eu sei fazer tráfego. Mágica ainda não aprendi a fazer. Então, a grande maioria desses médicos que passaram por nós, eles queriam algo que estava fora do alcance real de ser conquistado, que é justamente isso. É o que eu costumo falar. Negócios são engrenagens. Uma engrenagem gira outra engrenagem. Então, se uma engrenagem do lado de lá não funciona, essa daqui, do lado de cá, também não vai funcionar. Engrenagens fazem outras engrenagens funcionarem. Então, o médico não quer aparecer nas redes sociais, ele posta um post a cada 30 dias no Instagram, ele não tem stories ativo. Então, o que acontece? A audiência que chega num stories, que chega no Instagram desse médico, não vê nada. Então, se um lead chega frio, ele se torna mais frio ainda, não tendo um conteúdo educacional para ele ali. Então, esse é um principal erro que a gente viu nesses médicos que passaram por nós. Não querer se expor e não querer dar cara. Segundo erro, não querer investir. Achar que com R$2.000 dentro de um Meta Ads, dentro de um Google Ads, ele vai fazer acontecer. Ele vai faturar 100 mil por mês. Isso daí não existe. Não existe. Ao longo de 10 anos que eu faço investimento em tráfego, foram 19 milhões investidos em tráfego ao longo desses 10 anos. Eu nunca consegui fazer mágica. Então, com R$2.000, você também não vai conseguir. Eu já adianto isso. Então, eles tinham essa mentalidade. Terceiro ponto, eles não estão para negócio, eles não estão para o jogo. Negócio existe sazonalidade. Existem momentos bons e momentos ruins. Eles tinham um pensamento que era só para cima, que a gente ia todo mês ter resultados exponenciais. Isso também não é verdade, porque a gente trabalha com mercado. Mercado sofre interferência de outros mercados, sofre concorrência de outros mercados. Então eles não tinham o quê? A paciência de esperar o negócio ser otimizado, que a gente chama, e dar o retorno necessário. 5 mil no mês, 4 mil no mês, 3 mil, 2 mil, não interessa o quanto, mas ele pode pagar? Vamos pegar como cliente, ele sendo um aluno. A maioria pode. Só que aí a gente viu, se ele não tem poder de investimento em escala, não tem time comercial e não dá cara a tapa, não vai acontecer nada. Vai aparecer meia dúzia de gato pingado de lead ali, o comercial dele não converte, não vai dar nada certo. E também, quando eu falo de fazer meia culpa, no início, por mais que a gente já faz tráfego, já está aqui num grupo há muito tempo, a gente já está há muito tempo trabalhando com isso, só que no início a gente estava entendendo a operação também. Então, nós também tivemos um tempo de aprendizagem. Hoje, com maturidade, um time bom, um time formado no acelerador, a gente consegue entender que quem é o nosso cliente ideal. Então, é o médico que vai investir no mínimo 7, 8, 10 mil no mês em tráfego, que tem pelo menos 3 secretárias ou 2, no mínimo,
que dá a cara a tapa, que tá ali. Beleza, a gente já entendeu isso. Fazendo nosso meia-culpa, entendendo, e hoje a gente preferiu não escalar e ter clientes mais ligados ao nosso ICP. Só que tem uma questão em toda essa discussão aqui. O que você falou, para mim, é uma das coisas mais importantes quando a gente está numa relação de médico e agência, que é, gente, agência, antes de mais nada, uma boa agência, eu falo isso desde 2019, 2020, 2021, nas turmas mais recentes que eram do médico celebridade, eu falo, a boa agência, ela te traz lead assim como a agência ruim, só que ela te traz dados também, pra você tomar decisão. Então ela te traz e fala, exatamente, doutor, não tem mágico, teu lead para transplante capilar tá custando R$2.000, você quer fazer 20 cirurgias? Você quer fazer 10 cirurgias no mês? Não quer dizer que você colocando 20 vai ser linear e nós vamos fazer 10, mas vamos chegar próximo a isso. Só que você tem como noção, eu sempre falo, você como médico, antes de mais nada, você é empresário. Você tem que tomar decisão estratégica. A decisão é, esse mês eu vou escalar e vou meter os 20 mil em tráfego, ou vou segurar a mão e durmo com barulho de talvez fazer 5 cirurgias porque eu vou colocar 10 mil em tráfego. A boa agência, ela te traz dados para tomar decisão. Porque, Vitor, traz o lead rico, vocês só estão trazendo... E, amigo, aprende uma coisa na tua vida e anota. O bom lead é aquele que quer aquilo que você está oferecendo. O bom lead é aquele que eu quero esse microfone. Eu cheguei ali. Se eu tenho dinheiro para comprar esse microfone, é uma outra questão. Se eu tenho a Unimed, eu posso comprar esse microfone com a Unimed, é uma outra questão. Mas eu quero o microfone. O bom lead é aquele que fala, doutor, eu quero ter o programa de emagrecimento, doutor, eu quero fazer a sua cirurgia. Por quê? Porque se tivesse um jeito de apertar um botão e falar, só traz gente rica, eu queria esse botão para mim. Se o meu tráfego hoje trouxesse só médico rico para falar comigo, pelo amor de Deus, eu ia contratar. Quem que eu preciso contratar no tráfego? Quanto que custa a pessoa? Não existe. A agência, ela tem que trazer gente interessada. Quanto mais você trouxer gente interessada, é no volume. E quanto mais marketing eu faço, menor vai ser o público que é rico, que quer fechar, que é o seu público. Mas eu tenho que jogar o jogo do volume. Aí eu falo, qual barulho você quer dormir? O barulho de pouquíssimos leads e gente muito interessada, só que você não escala o teu negócio, ou de muito lead. A maioria não vai servir para muita coisa, porque quer Unimed, quer pagar 2 vezes, quer dar uma galinha. Só que neste volume você vai encontrar gente mais interessada. Geraldo, de tudo que a gente falou, traz um panorama que você entende de boas práticas entre médico e agência, provavelmente já teve algumas, já fez seu tráfego também, talvez sozinho. Sim. Traz para mim o que você entende como boas práticas. Primeiro, cumprir o que a agência pede em relação à gravação de criativos, em relação à contratação de time comercial e conseguir realmente fazer as tarefas necessárias. Então, quando a gente começou, foi passado um roteiro para preenchimento de dados, e aí tem que ter agilidade para responder aquilo, um roteiro para gravação de criativos, e aí foi o que vocês falaram. Eu acho que o colega que não consegue desenvolver nessa área, às vezes tem dificuldade para produzir ali um material, para gravar um vídeo, para preencher um formulário, não quer contratar mais uma secretária, e isso tudo vai dificultar o desenvolvimento do processo. Então, sendo uma boa agência, e aí a minha ideia de contratar a aceleradora foi justamente poder delegar isso para alguém da minha confiança. Eu falei assim, olha, me passem os passos que vocês querem que eu tome, eu vou fazer exatamente o que vocês me pedirem e a gente vai analisando os resultados. E é exatamente o que tem acontecido. Eu tenho uma função a fazer, eu cumpro o que é pedido e vejo esse resultado na prática e eu quero fazer mais, porque eu acredito que esse retorno no investimento ele vai só aumentar. Maravilha, então fazer aquilo que é pedido, ou seja, nessa relação o médico ele é fornecedor. Exatamente. Ele é o cliente, só que aqui subinverte. Você é um cliente que agora você é como se fosse um empregado da agência, tem essa mentalidade. Até porque eu sempre falo assim, seja safo na vida. Tudo que alguém te pedir para fazer numa relação de trabalho, faça, porque a partir do momento que você faz, você passou a bola de responsabilidade para o outro. Perfeito, perfeito. E até porque, né, Vitor, nós temos um pouco mais de expertise até do marketing do que o próprio médico, né? Existe uma coisa no marketing que chama persuasão, né? E nisso, grande parte dos médicos não sabe, não conhece. Então, por exemplo, quando a gente produz copies, que são os textos para ele gravar os vídeos, a nossa copy ela já é montada baseada na persuasão. Então a gente já traz isso para o médico. Então, às vezes o médico cria um criativo ali, se ele for criar do nada, sem uma orientação, não vai ser tão eficaz igual nós estando fazendo.
Então, assim, quando a gente passa para o Dr. Geraldo, e ele nos cobra bastante, né, de criativa, né, de construção de criativa. É um dos que mais cobra hoje, é construção de criativo. Porque ele vê que isso é bacana. Ele vê o tanto que a geração de criativo surte efeito no resultado do tráfego, né? Aquilo que eu costumo falar, já falei outras vezes, criativo é rei, né? Criativo muda o jogo de qualquer negócio. Mas ontem nessa sala, eu tava dando mentoria ontem à noite, ali pro CRM Black, e até era nutrólogo e falando pra mim que tá com a agenda vazia e que não... Tinha acabado de entrar na mentoria, eu entrei porque eu tô com a agenda vazia, eu tô assim. Falei, cara, vamos ver seus criativos. Ele, não, tá muito show, que agora eu contratei uma agência, eu tô indo lá no estúdio gravar e tá... Falei, putz, grilo. Eu falei assim, meu amigo, deixa eu te contar a primeira lei universal do marketing digital. Tudo que parece propaganda, as pessoas pulam. É isso aí. Se tá muito bem gravado, fui lá, porque ele falou, não, fui no estúdio, eu tô gravando. Falei, na hora que o paciente bateu o olho, porque é o seguinte, o cérebro nosso, o olho ele já joga lá pro cérebro, né? Ele vai lá, vai filtrar, jogou pro cérebro. O nosso subconsciente na hora fala, corre que é cilada, Biro. E o dedo ele é mais rápido do que na hora que você parou pra pensar, o dedo já rolou. Falou, opa, passa essa propaganda velha pro lado. Por quê? Porque eu não quero ver propaganda. Quem que na hora que abre o YouTube e vê a propaganda do que for, pode ser duvido, você vai querer assistir. Quando aparece um pop-up, cara, eu tenho uma raiva, dá vontade de quebrar o... na hora, o dedão já vai... Toda hora que eu tô rolando assim, você quer propaganda, o cérebro é rapidinho. Aí o médico vai lá, investe numa agência, vai num estúdio, vem aqui nessa sala aqui bem bonita, coloca lá aquele fundo dos prédios, começa a falar, e aí tá igualzinho uma propaganda, muito bem editado, entra uma vinheta. Na hora o paciente fala, foge que isso aí é cilada. Com certeza. O grande segredo de um criativo sempre é a natividade. Parecer que aquilo é um post que a pessoa iria ver ali normal e parar pra ver. E um bom gancho. Aí eu falei pra esse nutrólogo, falei, gente, bons ganchos, eles são visuais. Então, geralmente a gente precisa segurar objetos, prestar atenção nessas questões visuais. Como é que a gente faria bons ganchos? Aí eu dei o exemplo dele. Eu falei, me fala um alimento que muitas pessoas podem comer e que isso pode engordar. Ou não ajuda nesse processo de emagrecimento. Ele falou, Vitor, de cabeça, banana. Eu falei, tá, então você vai começar um criativo assim. Fingindo que tá falando com um paciente, parecendo na atividade, então tô ali e tem alguém falando, então quer dizer que você come uma banana toda manhã, aí você vira pra cama e fala, isso aqui, são só 5 segundos, gente. Essa banana aqui tá te prejudicando no emagrecimento. Olá, meu nome é Vitor Jaci, sou nutrólogo aqui em São Paulo, e eu vou te convido para acompanhar meus stories, que eu vou falar das melhores frutas, os melhores alimentos, as melhores medicações, os melhores exercícios para te ajudar no emagrecimento e principalmente como mudar a tua mentalidade. Me segue para ter esses benefícios. Ou se você está comendo errado, se você assalta a geladeira no final da noite, clica aqui para falar com a minha secretária que eu vou te ajudar a emagrecer com muito cuidado, utilizando a medicação certa e também o plano certo para você multidisciplinar. Gente, só que eu comecei com uma coisa visual, uma banana, eu segurando a banana, olhando para o paciente. Eu poderia começar, imagina um médico que, de jaleco, abre uma porta de geladeira e coloca a câmera dentro da geladeira mesmo, e ele abre e fala, opa, eu vim aqui ver se você está assaltando sua geladeira à noite. Olá, eu quero o Dr. Vitor Jaci, eu quero te mostrar. O criativo, ele precisa ter punch, né? Esse gancho no primeiro momento. Aí não, o médico vai lá e grava bonitão numa agência falando, aquela coisa blasé. Olá, hoje eu vou te falar do emagrecimento, o que é? Isso não rola. Não vai dar. Criativo. Com certeza. Se você for eu sempre falo assim, O próprio nome o primeiro investimento que você deveria fazer criativo. é pagar um curso para sua secretária ou contratar alguém para no mínimo 3 vezes por semana ficar te seguindo na clínica e criar. Não é criativo, não é falando, doutor, para gravar criativo. É enquanto você trabalha, você está gravando muito criativo, ele pegou você no corredor, fez uma pergunta se você gravou, depois manda para agência. Criativo é volume. Volume. Maravilha. Então, passamos sobre a importância de criativo. Como é que é hoje o teu processo de gravação de criativo? Você para um dia, você tem uma agenda ou faz quando dá? Como é que é? Hoje esse processo ele é coordenado pela aceleradora, que foi um dos meus objetivos, porque antes de ter a assessoria da aceleradora, eu mesmo bolava as copies e fazia as gravações. Até considero que no início eu tive um resultado legal, mas obviamente chegou um ponto que eu estagnei e aí, para crescer, a gente precisava melhorar. Então a aceleradora faz ali os roteiros, exatamente com a copy muito bem bolada, com a sugestão de como gravar, eu tento seguir isso à risca. Outro ponto que eu acho muito interessante é a forma que é editado. Você deu um exemplo de ter uma gravação mais atrativa, isso é legal,
principalmente no início. Agora, eu já reparei que as edições, elas também são muito chamativas. Sim. E aí, passando aquele material para a aceleradora, eles fazem a edição junto com a orientação de como gravar, fica bem legal. Basicamente, uma vez por mês, a gente recebe ali uma lista com 12, 20 criativos para gravar. Aí eu tenho uma pessoa que me ajuda nessa gravação. Geralmente é feito na clínica, a gente varia o lugar, varia a roupa, e aí tiro 1, 2 horas da agenda. Hoje eu considero que eu tenho até uma facilidade com a gravação. Considero que eu gravo de forma rápida. Então, com 1, 2 horas a gente consegue fazer tudo pro mês, tem material, e aí isso começa a rodar e tá dando muito resultado. Ah, maravilha. Agora, a gente vai lá e investe. Eu quero entender mais a cabeça do Geraldo como investidor. E investidor não é só em anúncio, não é só em agência, é também em time, em escala de consultório. Por que teu consultório consegue escalar? E eu vejo muito bem, Geraldo, que é o seguinte: consultórios de 0 a 50 mil, eles têm uma trilha, eles têm um time. Então, de 0 a 50 mil, geralmente o médico, ele é quase que a secretária. Eu sugiro, ele faça o tráfego dele. Ele não tem verba para ficar investindo em agência. Faz o tráfego dele. Não cabe. Hã? A gente falou dos 10%, ele lembrou, né? Os 10% já não cabe pro rapaz. Já não cabe. Já não cabe para ele. Exatamente. Aí a gente tem a clínica lá, até os 150 mil é um jeito, até os 300 mil é um jeito, até os 500 mil é um jeito. E no teu caso a gente já tem um investimento considerável, tanto de tamanho de time quanto de faturamento. Como que é a cabeça do Geraldo? Agora que ele tentar fazer um download, principalmente seus colegas, que é quem ouve isso aqui. Milhares de médicos dão play no Spotify desse podcast. Não sei se você já chegou a ouvir o Médico Celebridade Cast, então? Praticamente todos. Todos? Que Pois é. tratamento Então, ali e a milhares de médicos ouvem. aceleradora. Exatamente. Então, meu caro, traz pra mim, tenta dar um overview de talvez o teu passado, talvez curso que você já fez, talvez pessoas que você já se ligou. Por que você tem uma cabeça de investidor e não de médico autônomo? Por que você escala o seu negócio? Por que você investe no seu negócio? Obviamente que isso não foi do dia para noite. Você não abre o consultório já faturando alto e já fazendo. Tem muito arroz que você deve comer. Mas me conta essa construção mental aí, de como chegou até lá. Perfeito. Eu acho que é importante falar de 3 pessoas que foram fundamentais no meu crescimento quando eu comecei na área da nutrologia. Em primeiro lugar, minha esposa, que sempre me incentivou a ir para essa área. Quando eu me formei, eu pensei em atuar em outras áreas. Pensei em pediatria, pensei em anestesia, e a minha esposa sempre me incentivou a fazer nutrologia, e graças a Deus eu me encontrei e acho que deu muito certo. Tem o meu tio, que é médico, sempre foi minha inspiração em termos profissionais, e que eu também indiquei para a aceleradora, e que agora já começou o trabalho. Ele é endoscopista, trabalha com balão gástrico, emagrecimento também. E tem um médico aqui na região de Belo Horizonte, o Dr. Lucas Penchel, que foi onde eu comecei a trabalhar. O remédio. Tanto o meu tio quanto o Lucas abriram as portas para mim nas clínicas deles, e foi onde eu comecei a trabalhar na nutrologia. E a presença dos dois profissionalmente foi muito importante, porque são pessoas com uma mentalidade muito próspera, com uma mentalidade de crescimento, que fazem o que é necessário, e aí convivendo com eles isso me incentivou. E aí você contou como começa o consultório de 0 a 50, depois de 50 a 100 mil, eu passei por todas essas etapas. Então no início a minha secretária era minha esposa, ela respondia o WhatsApp, emitia nota fiscal, eu mesmo confirmava a agenda dos pacientes e a gente ia se virando. Aí depois veio uma, veio 2, e eu acho que o que mais incentiva é você conseguir perceber um retorno sobre essa dedicação e sobre o investimento que você vai fazendo. Então eu mesmo comecei a fazer o meu tráfego. Eu estudei um pouco, vídeos no YouTube, às vezes conteúdos seus também me ensinaram bastante, e fui fazendo, vi um determinado retorno, aumentava. Aí começaram a chegar mensagens demais, minha esposa não dava mais conta, aí a gente contratou uma secretária online, aí eu coloquei mais investimento, ouvia alguma dica que você deu num podcast, e aí implementava aquilo ali, fazia um criativo, foi melhorando. Eu acho que a grande questão, que foi o que eu falei logo no início, é essa coragem para você ir sempre investindo. No sentido de que à medida que você aumenta um determinado investimento, ou eu vou tirar 1 hora da minha agenda para produzir conteúdo para o Instagram. Eu faço isso hoje. Eu poderia trabalhar, atender 1 hora a mais, mas se eu não fizer isso, se eu não gravar meus stories, se eu não publicar no feed, tem muitas coisas do meu Instagram que eu mesmo faço, apesar de ter um paciente a mais, a longo prazo eu acho que isso não vai me render, porque eu vou começar a perder justamente essa atração. Porque não é só o tráfego, é também o Instagram está preparado para receber esse lead que vai chegar. Então, acho que a ideia é essa. Você começa a ver um resultado, pensa que aquilo que você está fazendo vale a pena, investe mais, tem que ter essa coragem para investir,
vai seguindo. Muito bom. Mas olha só, deixa eu até complementar. A mentalidade que ele tem, né? De absorver coisas que você ensina, coisas que ele viu de outros médicos e aplicar, executar. Além de toda essa mentalidade que ele tem, mas ele executa aquilo que ele estudou. Ele não fica só na teoria. Ele aprendeu, foi lá e colocou em prática. O que a gente vê, às vezes, dos médicos é isso. Às vezes os médicos não colocam em prática. Eles absorvem, mas não dá certo para mim, só que nem colocou em prática, nem Mas aí executou. tem um limiar, Larrube, entre conhecimento e execução. Sim. Geralmente as pessoas precisam absorver muito mais conhecimento para executar. Perfeito. Entendeu? E tem gente que ele precisa consumir pouco conhecimento Perfeito. e ele tem muita execução. Perfeito. Geralmente essa balança ela tá muito desigual entre conhecer e executar. O que eu sempre falo, cara, tenta equilibrar esse negócio. Aprender uma coisa, coloca em prática, não tenta aprender a segunda. Você não entra numa mentoria para tentar assistir a mentoria inteira. Eu já teve muita mentoria que passou 700 médicos. Fizemos uma primeira edição. Eu sempre falo assim, a gente tá aprendendo também, tá melhorando. A primeira vez que a gente fez a mentoria CRM Black não era... Na minha cabeça era o que a gente tinha que fazer, só que depois eu vi que tinha muito gap, aí melhorou, hoje já tá na 3.0. Só que desde a 1.0 tem uma característica de aluno, tem gente que entra e fica, me libera outro modo, quero assistir, ele tem que ter um mês assistir tudo, porque a cabeça dele, ele acha que ele tem que entender o todo para executar, enquanto tem gente que entende pouco e executa muito. Perfeito. Então essa balança é diferente, e enquanto você falava, a observação que você fez é o que eu ia trazer, o que eu notei, execução rápida, então aprendi isso aqui num podcast, executei rápido. Mas a segunda coisa, tomada de decisão rápida. Cheguei ali, minha esposa começou a responder o WhatsApp e gargalou, vou trazer uma segunda pessoa. Tem gente que tá 1 ano pensando, será que eu trago uma segunda secretária? Eu acho que a minha tá reclamando que tá sobrecarregada. Mas será que eu trago? Deixa eu fazer conta, deixa eu falar com o GPT, deixa eu falar com o Vitor. Só que a pessoa não toma decisão rápida. Sim. Então essas duas características, aprender rápido, executar e tomar decisão rápida toda vez que chegou num certo limite. Sobre o que você falou, tem um ponto que eu vejo que é muito importante aqui nessa discussão. A gente faz o criativo, o que a agência pede para fazer, então eu vou lá e faço. Eu sempre falo assim, gente, vai chegar uma hora que você vai crescer, você está dominando todos os processos. Você faz o criativo, você faz o papel de secretária. Chega uma hora que você tem que descentralizar. Você tem que falar, gente, eu não quero nem saber o criativo. Por exemplo, até o pessoal de copy, tá, social media ali, eu falo, gente, vocês estão aqui para falar agora o que eu tenho que fazer. Eu fiquei a vida inteira pensando no que eu ia fazer. Perfeito. Chegou uma hora que eu tenho que fazer, hoje eu vou ter reunião com o arquiteto, desse nosso centro de empreendedorismo que eu tenho uma reunião estratégica com você, eu tenho reunião do CRM que a gente está lançando, então uma reunião com o time de desenvolvimento, eu tenho reunião estratégica de produto, ainda tem que sair a minha banda à noite. Se eu tiver que pensar micro coisas, qual vai ser o título do meu podcast? O que eu vou falar no Reels? Qual o criativo que eu vou gravar? Eu não vou conseguir ter esse monte eu não vou conseguir escalar e crescer. Então a gente tem que começar a delegar e não centralizar. Como é que hoje você é no teu consultório nessa questão de descentralizar, delegar, ou você ainda domina muito? Ótimo, eu concordo muito com isso. Eu até já vi você falando, acho que algo do tipo, talvez não vou saber reproduzir exatamente como você falou, mas a partir de um determinado momento, procurar quem pode fazer aquilo, quem pode trazer a solução. Não é pensar em como fazer, é quem vai fazer. Exatamente. Então, um exemplo claro que aconteceu e que me motivou a contratar a aceleradora e a própria mentoria, o CRM Black, foi justamente chegar num ponto em que eu falei assim, olha, eu acho que aqui tudo que eu conseguiria absorver de podcast, vídeo, conteúdo gratuito e executar sendo médico, porque eu não sou preciso ser um gestor de clínica, mas a minha formação... Você ainda tem operacional lá no final, você ainda opera. Então... Tráfego, então, nem se fala. Então, o que eu aprendi ali foi até certo ponto. Eu falei, olha, para eu crescer agora, eu preciso delegar isso. E aí eu pensei, eu vou contratar a mentoria porque ali eu sei que tem um passo a passo para eu gerir a minha clínica. Eu vou seguir esse passo a passo e a minha gestão, que eu tenho dúvida hoje, vai fluir melhor. Isso está acontecendo, eu ainda nem terminei. Estou no 4º mês e eu sempre falo com o preceptor que tudo que eu vou implementando vai dando resultado. E com a aceleradora nem se fala, porque imagina um médico atendendo por dia 8, 10 pacientes e ainda preocupado assim, qual público eu vou escolher para a minha campanha de tráfego? Lá no início, quando a agenda não era tão cheia, tudo bem, eu podia sentar ali 1 hora, testar. Hoje em dia não tem como eu pensar nisso, na verdade eu nem quero mais aprender isso. Eu acho que o principal é ter alguém para fazer isso para mim. Total. E o mesmo vale com a equipe. Então, contratei a primeira secretária online,
E aí tivemos também uma secretária presencial, algo que eu achei muito legal, que eu também já vi em conteúdos seus. Ter essa divisão. A secretária presencial, ela não dá conta de fazer tudo. E isso foi bem legal, porque a gente sempre começou com duas. Eu já comecei com um custo maior, porque eu tinha 2 pessoas na equipe, uma secretária 100% online e uma presencial, mas eu acho que isso fez muita diferença. Hoje, essa primeira secretária presencial, ela é gerente, ela faz funções mais administrativas, e eu já tenho 2 secretárias presenciais. A gerente, ela auxilia a secretária online em algumas questões no WhatsApp também, então tá fluindo bem. E eu sempre falo que estou disposto a aumentar o investimento em tráfego. Se chegarem mais leads e a minha secretária não estiver dando conta, a gente põe mais uma pessoa e vai testando e vai aumentando, porque eu acho que esse é o caminho. É a escala. Você veio aqui, nós estamos gravando esse podcast na sala de reunião aqui do MD1 School, né? Academy. Você pôde andar aqui pelo escritório. Geraldo, você viu bastante gente, não viu? Vi. A gente tá falando aí de um time de mais de 30 pessoas só aqui nessa sede. Fora os prestadores, igual a Uber tá parceiro. Fora outra empresa que a gente tem quantos prestadores? 10 pessoas. No acelerador? Tem mais 10. Hoje eu sei que nos grupos de empresa que eu tenho, a gente tem quase 60 pessoas. Então a gente já tá falando de custo aí de quase R$500 mil mês fixo. Você já sai, Só para rodar. já sai tomando só para rodar a máquina. R$500 mil na cabeça. Mas é a cabeça do investidor. Se eu tivesse a cabeça do autônomo, seria não... Isso aqui dá pra eu... eu continuo. Pra que eu preciso ter copy? Eu consigo sentar 1 hora e fazer ali o texto que eu vou fazer. Pra que eu vou ter alguém operando a câmera? Eu sei, é só dar play ali, eu jogo ali e tudo bem. Pra que eu vou... E aí eu começo a centralizar em mim. Só que eu não cresço. Entendeu? Eu não cresço. Não quer dizer, gente, que você já vai sair investindo e fazendo tudo. Tudo é um passo de cada vez. Mas não se esqueça da tua cabeça de investidor. Tá bom? Eu sempre falo assim, o dia que... E tá próximo esse dia porque já começou a escalar isso. O dia que o empresarião mesmo, aquele que já teve 3, 4, 10 empresas, que tem dinheiro na mesa, ele começar a olhar para essas franquias que ele sempre olhou e parar de comprar franquia, parar de investir em posto de gasolina e falar, cara, tem coisa que dá muito dinheiro. Consultório médico. Eu vou abrir consultório e vou pôr médico para trabalhar para mim. Eu já conheço alguns que fizeram isso. Inclusive no meu mastermind, no Med Boss, um veio palestrar, que contratou, começou com 2, agora está com 8 médicos e faturamento acima de 1 milhão ali, só contratando. O dia que o homem que tiver dinheiro e tem cabeça de investidor, que sabe de negócio, começar a comprar clínica médica e pôr médico para trabalhar e começar a escalar, porque esse cara tem cabeça de investidor. Então ele coloca time comercial, ele investe em tráfego, ele olha número, ele não precisa ficar na operação igual o Geraldo ainda tá. Você é médico, você tem que entregar o seu serviço. Está na operação ali no dia a dia, está na ponta final. Não está só no estratégico, no tático, está na operação. Mas o dia que começar a entrar gente para ficar só no estratégico, com dinheiro na agulha e mentalidade de empresário, ele vai engolir quase a maioria dos consultórios na região de vocês. Por quê? Porque essa pessoa tem cabeça de escala. Ela não tem cabeça de autônomo para, deu 30 mil pro meu bolso esse mês, deixa eu colocar aqui, no próximo mês não sei, mas vamos lá. Então, gente, comece a pensar na tua mentalidade. Você tem mais mentalidade de autônomo, aquele lifestyle business, tudo que ganha pro meu bolso e não invisto nada. Prefiro ir para Disney do que reformar minha sala, comprar uma nova tecnologia, fazer uma outra pós, entrar numa mentoria, comprar equipamentos, trazer gente pro time. Se você não tiver essa cabeça, você tem cabeça de autônomo. Ou você vai para a cabeça de investidor, que é aí que você escala. Não é fácil, né, Geraldo? Você olhar o faturamento que você tem hoje, o faturamento que eu tenho, mas também o gasto que a gente tem, a responsabilidade que a gente tem, não é uma decisão tão fácil, não é uma coisa simples, mas eu sempre falo assim, onde está tua chama, né? Onde você quer chegar? Você está satisfeito onde você está? Conta para mim sobre satisfação. E depois o Larrube complementa isso. Legal. Pra gente. Eu só não quero confundir nessa resposta a ideia da gratidão por tudo que eu já conquistei até aqui. Eu acho total. que Também. o faturamento que a clínica tem hoje, o lucro líquido que a gente tem, já é algo bem legal que eu, quando era estudante, jamais imaginava. Na verdade, eu nem imaginava que eu trabalharia na medicina particular, teria uma clínica de sucesso, enfim. Mas com certeza eu quero aumentar. Hoje, inclusive, a gente já está em processo de expansão. Hoje eu tenho uma sala pequena, com apenas 2 consultórios, um consultório meu, uma sala de procedimento. A gente está em reta final de uma clínica nova, que vai ter 4 consultórios. A gente vai conseguir ampliar a nossa operação. E futuramente eu acho que a ideia é poder contar com mais colaboradores. Hoje eu sou o único médico que está ali na equipe e na minha área eu sei que a gente tem espaço para ter mais profissionais. Acho que também a ideia seria expandir clínicas e penso até mesmo numa outra área, que é justamente essa área de educação. Seja a parte técnica,
que eu gosto bastante também, né? Então, acho que eu tenho muito a colaborar, posso ensinar para médicos e associar as duas coisas. Ter ali uma clínica com mais profissionais trabalhando, estar também na área da educação, e aí eu acho que o ganho financeiro que isso vai trazer já começa a entrar num patamar que você começa a fazer as coisas mais porque você gosta, quer estar ali, do que o que vai ganhar mais, né? Em termos de qualidade de vida, graças a Deus, hoje eu já tenho uma qualidade de vida muito boa. Maravilha, sabe a escala que eu te falei? A clínica até os 50, depois até os 150, depois até os 300, depois até os 500, depois até 700. Tudo que você tá me falando, eu até cantei a bola antes, na hora que você falou, educação e expansão, já tava pensando em expansão. A gente sabe que o médico ele chega, geralmente, um faturamento aí, não é um mês, eu sempre falo assim, a riqueza não é que você faturar um mês, é você ter previsibilidade de faturar durante vários meses. Sim. Quando o sujeito bate 500 até os 700, ele já começa a olhar e falar, não, eu preciso ampliar, eu preciso agora ter outros médicos na minha equipe, replicando aquilo que eu faço. E aí a gente está falando de equipe presencial dele, ali no consultório dele. Então ele traz mais ou um residente, ou ele traz ali um recém-especialista para dar conta daquela demanda que ou paga um ticket mais baixo, ou até uma demanda que ele não dá conta por questão de horário mesmo, para começar a replicar. Dos 750, 700 mil até 1 milhão, aí já é um outro caminho, não é só replicar um ou outro profissional. É criar um sistema replicável no qual ele vai saindo mais operação e vai colocando mais médicos. Do 1 milhão para frente é replicar clínica. Aí ele olha e fala assim, não, o que eu preciso agora é abrir, já tem a primeira aqui, agora eu vou abrir em outra cidade, agora eu vou abrir em outro estado, porque ele já tem um modelo de negócio desenhado, desde a captação até a entrega. Aí ele já vira mais um investidor do que até médico. E aí, esse limiar, geralmente o médico ou ele escolhe, vai replicar clínicas, então ou franquias ou modelos replicáveis que ele vai ser o dono, ou ele vai vender esse ecossistema, ou ele vai entrar na área educacional, porque é onde ele vai conseguir ter outra receita escalável, que é na área educacional. E tudo isso já é muito bem desenhado. Eu já tenho isso desenhado, eu sei qual o perfil de médico, quais são as especialidades, qual o tamanho de time, qual que é o lucro líquido de cada um. Eu já sei exatamente cada passo, o playbook de se plugar em cada passo que ele vai dar, e eu sei que é natural o teu próximo passo já trazer mais um outro médico para atender, já na hora que você bater uma outra arrebentação de faturamento. Vai ser agora, opa, eu saio, vou trazer outros médicos, eu vou saindo cada vez mais, já vai replicar a clínica, já vai ter educação, você está seguindo. E esse é o natural, né? Da gente fazer sempre olhando para o passado e agradecendo tudo que aconteceu. Muito legal. O que você tem para trazer lá, Rubens, sobre... Não, é que eu, até pegando o gancho disso daí, né? A visão que o doutor tem sobre negócios, né? E a dedicação que ele tem. Ele entende que negócio não é só o físico, ele também tem o digital. Então essa mentalidade e essa visão futura que ele tem da educação, por exemplo, que ele sabe que o digital... Hoje, ambos trabalham em conjunto, né? Muitas empresas, após a pandemia, sofreram muito porque não tinham digital. E hoje isso reverteu muito para o digital. Então o médico, com a mentalidade, tem que entender que não é só o negócio físico dele que traz o retorno. Ele tem que ter o digital junto, complementando o negócio dele. Então isso é muito bacana, e principalmente ver essa dedicação que ele tem, essa visão futura. Você teve um cliente, porque na época eu lembro que era médico e digital, que é da área de urologia, não é? Ele era longevidade. Longevidade. Tá, mas é urologista... Não, ele era ortopedista. Ortopedista, depois foi para longevidade. Tá, e aí criou o infoproduto dele, que era para pacientes. Exatamente. E traz uma média de faturamento aí mês. Então, a gente estava conversando sobre isso antes do podcast iniciar. Eu dei esse exemplo, falei do médico, um especialista, fiquei com ele 7 anos trabalhando, principalmente na área de infoprodutos. Ele criou um produto que era um produto para longevidade da terceira idade. Então ele investia em média de 300 a 400 mil por mês e faturava aí 1,5 milhão, 2 milhões aí por mês. Investia em tráfego. Investindo em tráfego, 300, 400 mil por mês e faturava 1,5 milhão, 2 milhões aí por mês. Porque obviamente ele não começou investindo em 300 mil. Exatamente, eu comentei isso com o doutor Geraldo. A gente começou com ele com 50 mil na época, né? Ele já tinha, né, uma clínica própria, então ele já tinha um case de sucesso no físico e ele queria participar online. Só que ele já entrou já na faixa aí de 50 mil. E aí a gente foi gradualmente aumentando esse investimento, até a gente chegar nessa proporção dos 300, 400. E aí entrou um momento que ele meio que guinou o negócio dele,
que ele se transformou num médico que já estava tendo ali a questão de faturamento batendo mais de 1 milhão, e ele guinou para o online. Então, Sim, largou o consultório. largou o consultório. É natural também. Ele largou, Sim. ele colocou outros médicos igual, exatamente como você falou, Já tinha um nome. para cuidar da clínica, gestores para cuidar da clínica, já tinha o nome, a clínica rodou, e ele partiu para o online, dedicação assim, Muito bom. full time. Eu sempre falo uma coisa. E aí não é o Vitor que traz isso. Se você perguntar desde o GPT ou fizer essa pesquisa no Google, você vai encontrar alguns artigos que mostram uma média do quanto fica mais caro investir mês a mês. Eu sei, na média médica, fazendo as nossas contas internas de mentoria, que hoje é 3% ao mês nós temos como se fosse uma inflação de tráfego. Então, só para dar um exemplo aqui bem simples. Se eu investir R$1.000 esse mês em tráfego, com 3%, quanto seria o próximo mês? R$30, certo? Perfeito. Eu precisaria investir R$1.030 para ter estimado o mesmo resultado. Mesmo resultado. Agora, 30% no próximo mês de 1.030. A gente está falando de 1.060? Não, a gente está falando de 1.069, se eu não me engano. É isso? 30% de 1.030. 1.069. Juros sobre juros vai se Para só aumentando. Então é um juros composto ali. Você já parou para pensar que em 24 meses eu mais do que dobrei meu investimento para ter o mesmo resultado que eu tinha? Exatamente. E onde que a gente... Vitor, me ajuda. O quê? Não, minha agência não está conseguindo dar resultado. Por quê? Não, porque antes eu investia R$3.000 e eu faturava X. E agora eu não estou faturando mais X. Aí eu falo, tá, legal, mas quanto que você está investindo hoje? Não, 3.000 também. Eu falo, não, mas pera lá, quando que você investiu 3.000? Foi no ano passado. Eu falo, tá. Além do mercado estar mais sofisticado, além de ter mais concorrente, além de você fazer melhores criativos e ter um comercial que está cada vez mais entendendo esse jogo, o teu poder de investimento diminuiu. É a mesma coisa se chegar para um brasileiro nos anos 2000 e falar, amigo, eu vou te pagar um salário bom, você vai ganhar R$3.000 por mês. Mas, pelo amor de Deus, 3.000 em 2001? Pelo amor de Deus. É igual aquela coisa que a gente fala médico, né? Fazer 20 plantão no mês e comprar uma fazenda. Agora o médico fica fazendo 20 plantão no mês e não consegue pagar as contas e pagar a escola do filho. E fica assim, pelo amor de Deus, não consigo juntar dinheiro. Por quê? Tá estudando em escola cara, você paga financiamento da BMW, paga financiamento da casa e acabou. E mais uma pós, não sobra dinheiro, não sobra. Aí não, antes ele comprar uma fazenda a cada 3 meses. O poder de compra diminui. E o tráfego é a mesma coisa. Exatamente. Então, essa importância de estar sempre escalando investimento, nem que seja esses 3, se o Vitor falou 3, joga 5% por mês, é fundamental. No mínimo, você ter o mesmo resultado. Você sai empatando, né, cara? Posso complementando aí, a gente conversou sobre isso antes também e expliquei para o doutor como é que funciona. As plataformas, tanto o Meta Ads como o Google Ads, eles trabalham na forma de leilão. Então, é quem paga mais, o anúncio aparece. Então imagine assim, o doutor ele concorre com outros médicos que também são nutrólogos, que também estão investindo. Então ele tem a concorrência dos médicos da especialidade dele. Segundo, ele tem a concorrência de outros médicos. Terceiro, ele tem a concorrência de outras empresas. Porque o público dele é o mesmo público de uma Coca-Cola, de uma Hyundai, de uma outra. Na Black Friday a gente não consegue competir. A gente fica ali lutando na Black Friday para tentar ter algum retorno, porque imagine o tanto de investimento que essas empresas fazem por mês. Então assim, às vezes a pessoa fala, mas eu não vou querer emagrecer esse mês aqui, eu vou comprar ali um fardinho de Coca ali que vai ser melhor, e vai lá e gasta na Coca, não gasta com o doutor. Mas por quê? Porque ela viu um anúncio 300 mil vezes da Coca-Cola passando na timeline dela. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, o seu investimento dentro de uma plataforma, ele é um pouquinho dentro de um oceano. Então a gente briga por isso a todo momento. Então se eu invisto muito pouco, eu vou parecer muito pouco. Então por isso todo mês eu tenho que ter uma mentalidade de, poxa, eu vou colocar um pouquinho mais de dinheiro, né, para escalar. E os custos, como você muito bem falou, eles vão aumentar. Hoje um lead que a gente pagava, um lead é um cadastro de um paciente ou de uma pessoa dentro do seu negócio. Um lead que a gente pagava R$9, hoje a gente paga 40, 50, devido a essa concorrência, devido a muitas pessoas e muitas empresas estarem botando dinheiro nas plataformas. Eu sempre falo que, infelizmente, eu passei quase uma década da minha vida, quase uma década não, mas uns 5 anos da minha vida com cabeça de autônomo.
Então, eu lancei o primeiro curso em 2013, o Médico Celebridade, comecei a escalar ele em 2014, o que eu fui fazer? Você conhece a história da minha vida? Sabe o que eu fui fazer? Viajar. Virei nômade digital. Fui para 40 países, vivi em lugares, fui para lugares, atravessar o Oceano Atlântico. Pegou o dinheiro e foi fazer lifestyle. Fui fazer lifestyle. Então, o que eu fiz? Pegava um navio na Colômbia, por exemplo, e ia até Portugal 14 dias sem internet. Eu ia atravessar o Atlântico, via golfinho passando do lado do navio. Mas que vida boa, que negócio legal. Eu ia ficar um mês em Cuba, eu ficava um mês em Cuba, agora eu vou ficar um mês em Nova York, agora eu vou ficar um mês na África do Sul. Cara, tive cultura pra caramba, fiz aquilo que eu queria fazer, mas a cabeça era lifestyle, escala zero. Trabalhava 1 hora por dia, investia os mesmos 2, 3 mil em tráfego, voltava 20 mil, eu viajo o mundo. E viajava o mundo. Só que nessa época, meu amigo, sabe quando eu pagava num lead de médico? R$3, R$3. R$4. Ia chutar isso aí. Ninguém fazia. Ninguém fazia. Então, mas se eu tivesse a cabeça de investidor, Ninguém investia. mas se eu tivesse a cabeça de investidor, eu ia pegar e falar, não vou investir 3 mil por mês em tráfego. Eu vou investir 100 mil por mês em tráfego. Exatamente. Eu teria construído um império. Aí a cabeça era do quê? Do autônomo, do lifestyle. Vou viver minha vida. Hoje, o lead de médico pra mim é 250, 300, R$150. Um lead bom de médico. Tem lead que a gente paga 400. Eu quero um cirurgião plástico, R$400. Antes eu pagava 5, agora eu pago 400. Olha o meu poder de compra como diminuiu. Exato. Só que era momento, né? Eu era muito jovem, minha cabeça era de autônomo. Agora minha cabeça é de investidor. Se eu tivesse a cabeça o que eu tenho hoje lá, esse prédio seria meu, mas não tô falando só desse andar. Eu tô falando os 18 andares seriam meus. Eu teria já minha incorporadora. Era diferente. Mas tudo é momento. Mas a gente precisa ter essa cabeça cada vez mais de investidor. Eu sofri isso na pele. Um outro ponto que é muito importante, Geraldo, é o seguinte. Eu vou abrir seu Instagram aqui, Geraldo. O que acontece? Eu tava discutindo quando eu digo uma discussão boa, tá? Eu tava conversando com um membro lá do nossa mentoria, e esse membro, comecei a seguir aqui, bora. O que acontece? Esse membro da mentoria, eu tô investindo em tráfego, tô investindo na agência de vocês, e não tô tendo muito resultado. Isso foi assim, 1 ou 2 meses depois que era cliente. Eu sou um inquieto, eu tento ver onde é que os dados, onde é que a gente não tá cumprindo o nosso protocolo, que a gente já criou o processo. Faz essa campanha, faz esse funil polonês, faz esse tipo de... Ou seja, a gente já tem um jeito de criar. Onde que a gente está errando no nosso processo que a gente já fez e onde que tem gap aqui nesse médico. Aí eu olhei e falei, doutor, deixa eu ver uma coisa, deixa eu abrir seu Instagram. Falei, doutor, sua foto. Tá com a foto mal tirada, fundo muito desfocado, não tem nada a ver. Eu entro aqui no seu Instagram, você praticamente não tem nada novo, a última postagem há uns 3 meses. Eu olho as imagens, tudo tirado daquele fundo branco do seu consultório. Não tem nada que descredibiliza mais do que um fundo branco em um vídeo ou uma foto. Pega uma parede assim, vai no meio de uns prédios, anda pra rua, mas não, pelo amor de Deus, não grava um vídeo num fundo branco. Todo vídeo dele, um fundo branco. Aquilo lá parece que você tá no teu quarto, que você é menino, só falta você colocar uma bandeira do Brasil com uma fita crepe do lado. Vai descredibilizar. Quem olha fala, sai lá, esse médico aí. O que o ser humano pensa? Vamos pensar em toda a cadeia dele de tomada de decisão. Acabei de conhecer esse médico. Aí eu vou pra quê? Vou procurar ele no Google, vou procurar ele no Instagram. Aí vou no Google, não tem um depoimento de ninguém falando bem. Ou se tem, é 3 e 3 falando mal. Então eu sempre falo, cara, quer começar teu trabalho de marketing? Consiga 100 depoimentos o mais rápido possível no Google. Pra ter endosso. O paciente bateu, te viu numa campanha, buscou, conseguiu 100 depoimentos. É o básico. Isso aqui tem que começar com 100. Médico que tá na mentoria não tá dando certo. Cadê seu 100 depoimento? Não quer, mas para de dar desculpa, vai 100 depoimento. Mas vamos voltar agora pro Instagram. Aí entra lá. Mal posta conteúdo, fundo branco, mal gravado, microfone ruim, as fotos, esse médico sempre com o jaleco desajeitado. Cara, você precisa utilizar o protocolo de autoridade. Qual que é o protocolo de autoridade? Primeira coisa, vá e tira boas fotos num bom fotógrafo, fotos corporativas. Quando for gravar seus vídeos, utilize fundos que chamem a atenção, seja com luzes. É que a gente não tá falando de nada caro não, tá, gente? Um fundo desse com uma luzinha. Ou você compra um bastãozinho de LED, já coloca, já ajuda. Invista num microfone bom de lapela. Quando for fazer essa gravação,
coloque nos seus primeiros 9 posts, pelo menos 2 fotos ali com pacientes, para mostrar que você está recebendo gente, tem prova social, mostre você em eventos, palestrando, se tiver foto, ou seja, cria um pré-frame, que a gente chama no marketing. O pré-frame é quando a pessoa entra, a porrada que ela toma. Por exemplo, se você entrar no meu Instagram hoje, entra lá para você ver, as primeiras fotos é eu entregando placa para mais de 40 médicos, eu palestrando em eventos lotados. Aí, ó, tá vendo? Eu palestrando para eventos lotados, mostrando que tem muito médico na mentoria, com fotos bem tiradas minhas, ou seja, o pré-frame é grande. Se o médico não entender que tem um ciclo, que não é só anunciar em tráfego, eu preciso fazer o tráfego, mas eu preciso agora criar tudo isso. Aí eu entrei no seu Instagram agora. Aí eu entro e olha aqui no seu Instagram, olha só, já tem família, rapport. Paciente que investe, geralmente valoriza a família. Não se esqueçam disso. Paciente que investe, geralmente valoriza a família. É gente que já está no mercado de trabalho há um tempo, é gente que já tem esse senso de que a gente só consegue as coisas trabalhando e que a família é a base de tudo, então já tem uma foto com a família. Fotos bem tiradas, foto com a criança, muitos Reels, todo Reels com uma thumb, não falando no meio do vídeo. É uma thumb, parei para tirar uma foto nessa thumb. Sempre cabelo cortado, terno, um ambiente sofisticado. Ou seja, eu estou já colocando um pré-frame, 170 mil e 9 mil seguidores. Já estou colocando um pré-frame de sucesso, porque o paciente bate ali, fala, opa, esse médico está presente, aparentemente tem sucesso, se ele tem sucesso, ele deve ser bom. Porque essa é a conta subconsciente que faz. É isso aí. Se você chega aqui no meu escritório, olha o tamanho disso aqui, 400 metros, na região mais valorizada talvez do estado, na rua mais valorizada, você olha e fala, opa, quebrado, esse sujeito não é. Você olha, tem 40 pessoas aqui. Você olha, o cara tá bem vestido. Você olha no Instagram, você não pensa que você tá fazendo negócio com o Zé Ruela. Agora, você, médico aí que tá investindo em tráfego, quando o paciente olha no seu Google, quando o paciente olha no seu Instagram, será que ele pensa que ele tá colocando a vida dele, a saúde dele na mão de um Zé Ruela? Para pra pensar nisso. Geraldo, como que você pensa em relação a isso? Posicionamento. A autoridade que você gera, o pré-frame que você gera. Aí vou até recordar um pouco do que eu falei. Eu disse que o Dr. Lucas Penchel foi um grande influente na minha carreira, no início. E uma característica é que ele foi um dos primeiros que começou no Instagram. Na época que muitos médicos não estavam no Instagram. Como eu comecei a ter contato com ele muito cedo, eu aprendi sobre isso também. Então, desde o início, antes mesmo de fazer tráfego, essa produção de conteúdo no Instagram já era algo que era uma prioridade, que eu já consegui colocar na rotina. Hoje, eu não tenho dúvida de que um paciente que busca um acompanhamento, um tratamento, que vai fazer um investimento de 5, 10, 15 mil reais em 3, 4, 6 meses, ele também quer conhecer mais sobre o médico, ele quer saber detalhes da nossa vida pessoal. Claro, existe um limite entre exposição, mas cria-se uma relação que não é como acontece na medicina do plano de saúde, na medicina do SUS, e o médico que quer trabalhar com clínica, ele tem que entender isso. E o Instagram é a nossa vitrine. E aí, acho que são 2 pontos bem diferentes e que a gente tem que se organizar. Acredito que eu me organizo bem nisso. Existe a produção de conteúdo para o Reels, que a gente vai buscar atrair novos seguidores, e aí ali eu procuro falar sobre os principais assuntos do tratamento, mas existe também a produção nos stories. E quando eu aprendi que nos stories é que onde acontece a venda, eu acho que esse foi o grande diferencial. Porque ali tem um pouquinho da rotina, o lifestyle, as pessoas querem ver isso, as pessoas querem saber o que eu faço na minha vida, e mostrar o dia a dia no consultório, clínica cheia, responder caixinha de pergunta, resultado, porque aí a pessoa, existe um caminho. E quando eu entendi isso, eu acho que mudou o jogo. A pessoa, ela começa a te seguir, ela dificilmente vai logo de cara marcar a consulta. A não sei que seja indicação, a mãe fez um tratamento, deu muito certo. Mas a maioria vai seguir, vai ficar ali semanas, meses, vai assistir dezenas de stories, vai mandar uma mensagem, vai mandar outra. A gente vai chamar no WhatsApp, ela não vai responder, aí depois ela vai chamar de novo, e aí você vai construindo isso. Então, estar presente no Instagram faz toda a diferença, porque o tráfego vai trazer mais pessoas. Apenas de forma orgânica, realmente não é viável. Eu preciso do tráfego e preciso ter um Instagram preparado com a produção de conteúdo diária, no caso dos stories, para que essa pessoa fique ali, para que ela se envolva e queira, ela passa a admirar o médico e aí ela quer fazer o tratamento, ela cria confiança e aí a história se desenvolve. Exatamente. Eu sempre falo que feed atrai novas pessoas, engaja, stories vende.
o que você geralmente nota que nos stories da Fit começa a borbulhar ali um direct, ou no mínimo as pessoas começam a ser mais respectivas no WhatsApp? Porque essa visão, ela é uma das coisas mais importantes quando a gente investe em tráfego. Gente, você investe em tráfego para pegar o lead. Onde que os médicos erram? Ele querer dar all-in já na secretária 1. Então, trouxe lá, investi 10 mil reais, trouxe 200 leads. Poxa vida, 190 não agendaram, 10 agendaram. Aqueles 190 eu perdi. Porque eu tentei dar all-in só numa ação que é o fechamento inicial da secretária. Não, esses mesmos leads estão te seguindo ali no teu Instagram para você se relacionar com ele. Esses mesmos leads, eles podem ser levados para um grupo. Eu sempre falo que são 3 estratégias básicas que você tem que fazer toda vez que você pega um lead. Primeiro, se relacionar com constância com esse lead. Então, ele virou lead, lista, coloca em grupo e de uma vez por mês ou a cada 15 dias envia um conteúdo, e principalmente conteúdos nativos. Se eu coloquei ele num grupo de WhatsApp ali com os outros leads que eu tenho, para o médico e grava um áudio para esse grupo. Por quê? Porque o que é a coisa mais nativa de um WhatsApp? Áudio. Então o médico, gente, eu vim aqui falar para vocês que estão aqui nesse grupo, aqui uma dica para vocês, a gente tá inverno, tem muita gente que tá com dificuldade de manter o peso no inverno, por conta de, a gente assalta a geladeira mesmo no inverno, à noite. Mas deixa eu contar para vocês uma coisa, psicológica, um gatilho que eu utilizo. Aí você vai lá e explica. Então, tá sempre em constante conteúdo com os próprios leads. Esses mesmos leads, o que eu sugiro fazer? É uma estratégia que a gente chama de cafofo, né? Ontem eu até falei na mentoria. Eu peguei esses, vamos supor, 100 leads no mês. A maioria não vai agendar mesmo, gente. Não tem gente que vai trazer lead bom. A maioria é lead ruim. Você tem que entender isso. Eu trago muito ruim para pegar os bons. Os poucos bons. Só que tem esse lead ruim, mas quando eu falo ruim, é porque ele não tem consciência. O lead ruim nada mais é do que alguém que não criou consciência sobre você. Por quê? O La Rubia já me conhece, ele já fez um tratamento comigo. Quando eu não invisto em marketing, vai ser você pedir uma indicação pro La Rubia, ele vai falar, Vitor, custa tanto, atende em tal lugar, é um lead bom, você já sabe tudo. Você vai ligar no consultório, vai fechar, a secretária, a fechadora de pedido, não precisa nem fazer esforço. O lead que tá vindo na internet não sabe quem você é, não entende muita coisa, não sabe nem sobre a maioria dos seus serviços, então a gente precisa educar. Como é que a gente educa? Com esse trabalho de eu não perder esse lead. Então joga ele num grupo de WhatsApp e começo a criar conteúdo nativo para ele. Eu, a cada 15 dias ou uma vez por mês, pego todos aqueles leads do mês e falo, ó, o doutor tirou 1 ou 2 horas, você escolhe quanto que é, tirou uma hora para responder as dúvidas de vocês, e vai ser aqui no Meeting, vocês vão poder ligar o microfone e perguntar. Isso aqui é exclusivo, não é para seguidor nada, só para vocês que entraram em contato e que queriam saber mais sobre o trabalho dele. Você vai poder perguntar o que quiser. Então você vai ficar conversando com o paciente, muitas vezes ele tá uma dúvida, e fala, doutor, eu queria emagrecer, mas sabe que eu já fiz bariátrica. Aí você vai explicar para ele que não tem nada a ver, que a medicação pode ser realizada também, obviamente, que ele vai fazer alguns exames e que pode emagrecer mesmo que ter feito bariátrica, que teve o reganho, ele vai poder utilizar a medicação e o protocolo. Ah, era isso? Então agora eu agendo. Ou seja, eu não tô perdendo aquele lead que eu já conquistei. O que eu não tenho é a estratégia de dar continuidade com ele. Entendeu? Então, como eu não tenho essa estratégia, eu tô perdendo. E a segunda coisa, todo lead que eu peguei, polonês em cima deles. Então, durante 15 dias ele tá vendo ali 20, 30 depoimentos, um a cada criativo, em cima dele ali para mostrar, olha como esse médico é conhecido, só eu que não sabia sobre ele, olha como ele faz transformação, ele deve ser bom. Então, cara, a gente não pode perder lead, a gente só tem que encontrar estratégias, existem várias outras. Aí ele chega lá no seu Instagram, a gente precisa dessa continuidade, o melhor lugar, stories, e onde você vê que quais são os tipos de stories que faz alongar esse relacionamento. Eu acredito que são os stories em que eu mostro diretamente coisas que acontecem na clínica, pacientes que estão lá, resultados, aí às vezes eu publico mensagens de pacientes, resultado de bioimpedância-metria, no meu caso, fotos com o próprio paciente, então tiro fotos com o paciente, publico. Procedimentos também feitos, eu vejo que nos stories as pessoas se interessam muito e, por exemplo, uma estratégia que eu uso, faço uma legenda nesses stories incentivando um comentário para a pessoa saber mais sobre o procedimento. E aí muitas pessoas entram em contato. E caixinha de perguntas é algo que, pelo menos para mim, eu acho que funciona muito bem. Eu já tenho uma rotina de abrir caixinha de perguntas praticamente todos os dias, recebo muitas perguntas e aí, além daquela pergunta que eu respondi servir para várias pessoas, porque está lá no meu stories, aquela pessoa específica que mandou a pergunta é uma pessoa que, em teoria, ela é mais interessada. E que aí, se eu chamar para conversar no direct, ela já tem uma chance maior de passar o telefone, agendar. Então, assim, são esses 2 pontos. A caixinha de perguntas, e aí envolver diretamente com essa pessoa que pergunta, e postar o que acontece durante o dia na clínica também.
Deixa eu só complementar isso aqui, Vitor. Nós estamos falando de 3 etapas aqui, né? A de relacionamento, de consideração e a de fechamento. Então, você está fazendo as 3 etapas. Você está se relacionando com a sua audiência quando você abre caixas de pergunta, abre possibilidades de educar a sua audiência. Segundo ponto, você posta depoimentos, que é a coisa mais importante hoje que a gente vê, que é a prova social, que é a etapa de consideração, onde a pessoa que se relacionou com você vai falar, puxa vida, olha só o que ele fez. Sim. Olha só o resultado que aquela pessoa que passou com ele teve. Então, eu estou considerando passar com ele. E aí você parte para o próximo passo, que é o fechamento. Então, você está trabalhando muito bem esse funil, né? E os níveis de consciência da audiência, né? A gente sabe no marketing que existe um nível de consciência do lead ali, e a gente tem que trabalhar esse nível até o momento que ele está apto para fazer um fechamento com a gente. Que muitas vezes é uma objeção simples que ele tem, igual você falou da bariátrica. Sim. Então ele tem uma objeção simples, só que não quer dizer que o lead seja ruim. Ele só tem aquela objeção que talvez não foi quebrada. E quando o doutor quebra, ele parte para o próximo nível e faz o fechamento. Olá, Roberto. Teve uma palestra que eu dei no HiMed, nos últimos 2, que eu falava da estratégia do restaurante cheio. Eu vou convidar, falar, se quiser almoçar, porque a gente já tá próximo ao almoço, não sei como tá de tempo, se eu sei que já vai comigo, a gente já ir. Você provavelmente conhece aqui o Dorival. Sim. Fica aqui do lado. E bomba. Todo dia você passa lá de segunda a segunda, é caro e trem lotado. Como diz aqui, o trem tá lotado. Do lado do Dorival tem outro restaurante que toda vez que eu passo tem meia dúzia de gato pingado. É mais barato. A comida do Dorival é boa. É boa, mas não é nada também de outro mundo. Sim. Só que tá lotado. Primeira consideração que você tem que ter na tua vida. O cliente vai onde ele sente que tá movimentado. Por quê? Porque se tá movimentado, eu não vou ser cobaia. Se tá movimentado, as pessoas têm uma estrutura maior. Se tá movimentado, a operação já tá redonda. Se tá movimentado, as pessoas já confiam nele, então ele deve ser bom. Se tá movimentado, porque ele gera resultado, então ele consegue ter prova social. Eu sempre falo assim, cara, o que eu posto no Stories? Eu falo, eu posso te dar 1000 coisas pra você postar no Stories, eu tenho na minha mentoria muitos protocolos. Mas a primeira coisa, se você puder todo dia colocar você recebendo um paciente, e agora, mas como é que eu vou fazer isso? Cria um processo. Todo dia, quando chegar um paciente ou quando estiver na tua sala, você vai tirar uma foto com esse paciente. Mas eu vou falar como? Eu vou falar, tira uma foto. Você tira uma foto. Se é ou tirando a foto, ou mostrando os pacientes entrando no seu consultório, seu secretário já tem uma intimidade com ele chegando, o que você veio buscar hoje? Se você pudesse todo dia mostrar que você está recebendo alguém, quem está te acompanhando vai falar, opa, isso aqui parece que tem sucesso, quero ir lá também. Um dos maiores cases que a gente tem, né, que é o Dr. Saulo, o Dr. Tontura. O Saulo, ele faz há 4 anos a mesma coisa. Vamos entrar no Instagram dele hoje aqui pra ver se ele fez hoje, porque vai que eu falo também, vai que eu falo aqui dele hoje. Dr. Tontura. Falei dele, ele não fez isso hoje. Aí, ó, hoje não tá. Quem já perdeu o trabalho por causa da labirintite? Ele mandou aqui. Mas o Saulo, ele faz uma coisa que é o seguinte, pode olhar amanhã. Todo santo dia, ele publica a foto com todos os pacientes que ele atendeu, então todo paciente sabe que vai tirar uma foto com ele. E ele publica assim, veio da Alagoas para tratar tontura. Aí outro, veio de Manaus para tratar tontura. Outro, veio do próprio São Paulo, ele tá em Alphaville, né? Veio de Moema para tratar tontura. E aí, vira e mexe, ele coloca, eu já atendi pacientes dos 27 estados, de toda a América Latina e da América Central e América do Norte, faltam 2 países. Ou seja, atendi o mundo praticamente ali da América inteira. Só que todo dia ele tá mostrando movimento. Diz ele que o paciente chega e já fala, doutor, vamos tirar foto que eu acho que eu tô bem agora. No final, não sei. Já chega querendo tirar foto, nem passa com o restaurante cheio. Por que a gente vai no Dorival? Porque tá sempre cheio aquele trem. É isso. Quem passa ali fala, eu preciso desse lugar aqui. Você não pode ser o restaurante vazio da sua rua. Ninguém vai no restaurante vazio. Você tá com fome, você fica na fila mais 20 minutos, mas você quer ir num lugar mais badalado. Eu tenho um amigo meu, não faz um tempo que a gente não conversa, mas ele era dono de balada de São José do Rio Preto. E o Zanon, o que ele falava pra mim? Falou, Vitor, como é que você cresceu essa tua balada? Virou maior, que era um pub de rock, né? Mas tinha balada no final. Como é que ficou a maior balada numa cidade que tinha 30 baladas? Eu falei, cara, é o seguinte, até meia-noite eu mando segurança deixar entrar uma a cada 5 minutos, fica aquela fila de... Ou você ia pra lá, ficava 1 hora na fila virando quarteirão. Sempre foi assim. Todo mundo solteiro, assim, já na fila, ficava um olhando pro outro. Falava, nossa, aquela ali. Não, já viravam o ponte. Os vendedores lucravam muito naquela fila, vendendo cerveja. Mas aí você entrava assim, entrava a balada,
Tem 20 pessoas na balada. Mas, cara, eu fiquei meia hora essa fila. Só que ele foi fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. Todo mundo passava de carro, olhava e falava, nossa, a balada deve ser. É. Parece aquela de Nova York. Você olha aquela fila e o segurança barra. Mas no caso ele não tá barrando ninguém. Só tava fazendo a demanda reprimida mesmo. O efeito manada, né? Não fez mais nada. Então, cara, é muito importante você ter isso em consideração. Levando esse daí, o doutor faz muito bem isso, né? Ele falou da vitrine. Vitrine, o Instagram hoje é vitrine, é o restaurante cheio. Sim. Então, a campanha de atração que a gente chama, que é a campanha de trazer novos seguidores para o seu Instagram, ela é fundamental para isso. Então, aquilo que você falou, imagine uma pessoa pesquisando sobre o médico, ela chega no médico que tem 2.000 pessoas e chega no doutor que tem 179 mil. Não, já a carteirada aí, Brad. Carteirada Carteirada já entra. é muito. Entra rasgando. Carteirada já entra rasgando. Então, tudo isso que a gente está conversando corrobora. E para finalizar, não adianta eu fazer tráfego, eu ter agência, se o meu comercial não está preparado. Sim. Como é que hoje teu comercial está preparado para lidar com esses leads que chegam? Muito bom. Então, eu tenho uma secretária que fica exclusivamente com os leads que chegam. A gente, inclusive, tem uma divisão dos WhatsApps. Existe um número de primeira consulta. E aí essa secretária vai cuidar desses leads, vai fazer follow-up. E aí, a partir do momento que o paciente, que o lead fez o agendamento e vai se tornar um paciente, ele cai num outro WhatsApp, que é o de suporte ao cliente. E ali a gente tem o time de secretárias e da nossa gerente também, que vai cuidar desse paciente a partir de então, fazer todo o pós-venda, todo o suporte necessário. E aí, com essa divisão, a gente conseguiu organizar bem o time. Então, hoje, eu tenho uma secretária que faz essa função todos os dias. Atualmente, ela dá conta com tranquilidade de responder todos os leads, fazer o follow-up, e está fluindo bem. A minha perspectiva é que, à medida que essa demanda for aumentar, essa parte do nosso time comercial vai ter que aumentar. Vou ter que ter mais uma pessoa, duas, para poder ajudá-la ali. Mas essa organização é fundamental. Então, um ponto que eu acho que desde o início fez diferença é separar quem vai fazer esse primeiro atendimento no WhatsApp. Eu acho que a agilidade para atender, a pessoa está com uma cabeça voltada para aquilo ali é muito importante, de quem vai cuidar dos pacientes, seja a secretária presencial, que no início também pode cuidar das coisas burocráticas. Hoje, como eu disse, a nossa gerente ela faz todo o pós-venda no WhatsApp. Então, essa divisão do time eu acho que é muito importante. Maravilha, com certeza. Meus amigos, minhas amigas que ficaram aqui no Médico Celebridade Cast até agora, acredito que vocês aprenderam muito, muito aqui com o Geraldo, muito aqui com o Dr. Larrube e comigo também, né? Sem falta modéstia, nós ensinamos bastante. Com certeza. E é o seguinte, eu sempre termino esse episódio já agradecendo a presença de vocês. Obrigado. E vocês que finalizam. Então, nós vamos deixar o Geraldo finalizar. Você vai ser o penúltimo a finalizar aqui. E finalizar é sempre com um recado para o médico que está escutando. Um recado sobre qual é o futuro aí da medicina ou dos negócios médicos que a gente está falando. Então, a nossa percepção. Se é um futuro bom, é ruim, o que a gente quer deixar de recado. Eu sempre falo assim, imagina que agora esses 600 mil médicos no Brasil vão receber na tela do celular deles o seu vídeo, e eles vão ter a oportunidade de assistir. Qual o recado que a gente vai dar para esses médicos? O recado que eu dou aqui para vocês agora é, a partir do momento que você casa com alguém, é tua responsabilidade fazer esse casamento acontecer, não a responsabilidade do outro. Por quê? Porque tudo é responsabilidade sua. Coloca isso na cabeça. Primeira coisa de mentalidade. É fazer o relacionamento dar certo, é responsabilidade sua. Quando você contrata uma agência, e aí ou qualquer prestação de serviço, mas como aqui o episódio é sobre agência, existem duas maneiras de você enxergar esse relacionamento. Uma maneira é uma maneira sempre de terceirizar qualquer acontecimento. Então, olha, porque minha agência, ó céus, a culpa. Tô pensando, não tá dando. Minha agência. Ou, vem cá. O nosso barco, ele não tá indo um para direita, outro para esquerda. Nós teremos os dois, não vamos pro centro, os dois vamos. Como é que nós vamos fazer esse relacionamento dar certo? O que você precisa de mim? O que você precisa? Eu preciso disso, doutor. Tá, olha, eu quero isso de você. Alinha a todo momento, pensando que vocês são um time. E não que você está contratando alguém para colocar toda a sua frustração e todo o seu insucesso para você ter alguém para terceirizar a culpa. E falar, olha, não tá dando certo, mas a culpa é dele. Assim como você talvez está fazendo com a sua secretária, com qualquer pessoa do time. A partir do momento que você começa a administrar os seus relacionamentos com os seus pares, com os seus prestadores, e entender que eles estão ali para todo mundo caminhar junto e não para alguém ser um saco de pancada teu, as coisas fluem. Então, pensa muito no tipo de relacionamento que você está criando com seus prestadores. E você? Muito bom. A minha mensagem é que o médico do futuro,
é o médico que tem visão de negócio. Então, para você que está aí e nos acompanhou, tudo que você escutou aqui é a vivência que nós temos. E esses médicos que estão hoje na aceleradora são os médicos que têm visão de negócio. E não só da sua clínica, da sua secretária. Eles têm visão de futuro, de negócio futuro. E negócio futuro se faz tanto no presencial como no online. Então tem essa mentalidade. Maravilha. Seu recado, Maravilha. seus colegas. Para encerrar primeiro, antes do recado, eu queria deixar um agradecimento ao La Rubia pelo excelente trabalho na aceleradora, ao Vitor pelo excelente trabalho na mentoria. Eu, assim como eu penso com os meus pacientes que investem num tratamento que eu indico, que eu me responsabilizo por entregar para ele um resultado, eu me sinto muito satisfeito em relação aos investimentos que eu fiz com a Rubia e com o Vitor pelo que está sendo entregue até aqui. Então eu fico muito grato pelo trabalho que vocês prestam. Eu não tenho dúvidas que isso está valendo muito a pena e que está fazendo toda a diferença para o crescimento da clínica. E eu quero reforçar um recado que você disse, eu acho que foi muito legal o que você falou, que é saber dosar bem o conhecimento com a prática. Acho que o médico tem ainda uma formação muito tradicionalista que se baseia muito em conhecimento. E o médico empresário, que vai crescer uma clínica particular, ele precisa colocar mais coisas em prática. E aí é não ter esse medo de colocar em prática, é fazer o teste, põe em prática, avalia os resultados, se necessário ajusta, muda o investimento, troca a equipe, mas continua colocando em prática, porque é isso que vai fazer com que o crescimento venha.